Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Hoje eu vou apresentar para você Seiva, Veneno ou Fruto, livro da poeta Júlia de Carvalho Hansen, publicado em 2016 pela Chão da Feira, pequena editora que a Júlia ajudou a fundar. A Júlia de Carvalho Hansen eu coloco entre as grandes poetas contemporâneas brasileiras, inclusive aqui no Bom de Ler nós já entrevistamos algumas delas, como a Angélica Freitas, a Marília Garcia, a Sofia Mariucci e a Alice Santana. Em Seiva, Veneno ou Fruto, você tem os elementos da natureza que chamam muito a atenção, a chuva, o vento, as pedras, os bichos. E esses elementos naturais, eu acho que eles estão ali um pouco para trazer a ideia do sagrado, mas os poemas não são sobre a natureza. E a linguagem coloquial e a oralidade dos poemas trazem a violência e a brutalidade da vida contemporânea. Então, não são poemas levinhos e delicados. Apesar da poesia da Júlia ter uma delicadeza e ter uma ternura, eu identifico essas características, mas tem também essa potência, né? E ler Seiva, Veneno ou Fruto, ao ler eu tive a experiência de, como os poemas não têm títulos, você acaba embarcando num fluxo contínuo de leitura que faz com que você vivencie o que tem de melhor na poesia, que é alcançar, né? Você ter acesso a essa outra dimensão, que é ler o poema e sentir o poema. Então eu recomendo demais Seiva, Veneno ou Fruto, esse livro que tem esse título maravilhoso da poeta Júlia de Carvalho Hansen. E hoje, se eu falar para você, como é que você se apresenta, Júlia? Olha, eu penso que primeiro sempre como poeta e escritora, como astróloga, sem dúvida, e sou editora na Chão da Feira. E teve uma época que eu falava muito, isso às vezes me volta ainda, que eu me vejo como intérprete, não no sentido de línguas, mas a intérprete no sentido dessa pessoa que está sempre fazendo passagem, sabe? Que está transmitindo uma coisa, codificando e decodificando a linguagem, sabe? E talvez isso reúna essas figuras todas sociais, né? O primeiro conto que eu escrevi na vida, eu tinha 9 anos de idade, assim, eu acho que tem isso obviamente muito ligado ao meu pai, né? Meu pai escreve o dia inteiro, né? Sempre escreveu, assim, o dia inteiro, mesmo 7, 8 horas por dia. Então eu sempre vi esse gesto como algo muito... Mas ao mesmo tempo esse primeiro conto que eu escrevi, ele era uma mistura de várias histórias que eu tinha ouvido. Era tipo uma mistura do Batman com o Jurassic Park e uma história que eu tinha lido num daqueles livros, A Droga da Obediência, assim, sabe? E aí quando eu tinha uns 12 anos eu comecei a escrever poesia, graças a uma professora de português que mostrou um poema do Bandeira na aula, na aplicação da USP, porque eu estudei na aplicação, e eu percebi que, eu lembro de perguntar para ela, mas não precisa ter rima? E ela falou, não, e aí eu, vou fazer isso, então, uma coisa assim. E aí na faculdade aconteceu comigo o clássico que acontece com qualquer pessoa que entra na faculdade de letras, se vendo e vivendo com a escrita, né? Eu parei de escrever. Só que foi um parar relativo, porque eu me via tendo parado, mas foi a época que os blogs começaram a existir. Então eu tinha um blog no qual eu escrevia uma espécie de diário cifrado, sabe, assim, né? Mas que ao mesmo tempo as minhas formas de escrita nas quais eu já me via, né, como escrever poesia, de fato, escrever um conto, elas desapareceram durante o tempo da faculdade. Ao mesmo tempo que o exercício da crítica, ele foi, eu vejo hoje, ele foi e é muito fundamental para mim, assim, foi a crítica, acho que no sentido mesmo de um crivo, sabe, no sentido assim de separar, então, mas ao mesmo tempo teve na crítica essa coisa de um superego também, né, esse fechamento, assim, eu achava que é quase como se a faculdade tenha sido um período na minha vida em que era mais importante citar e reverenciar e comentar do que inventar, criar, sabe?
Mas no fim da faculdade isso explodiu, assim, sabe? Teve muito a ver com a primeira vez que eu bebi ayahuasca, faz 11 anos, assim. Teve alguma coisa ali que aconteceu que me mostrou que não só eu poderia me dar a permissão a escrever, que isso não, sabe, era um arcabouço que eu tinha construído a partir da minha relação com aqueles paradigmas críticos, e ao mesmo tempo aconteceu algum grande aproveitamento disso, assim, eu super consegui pegar essa dificuldade e transformar ela em texto, assim, né? Foi bem forte, mas durante a faculdade de letras eu parei de escrever. E ter o próprio crítico em casa e também ser o pai, ele lia essas coisas já desde muito cedo? Lia desde muito cedo, mexia no sentido de me mostrar coisas, assim, mas sempre muito generoso e incentivador, assim. Meu pai, o que eu acho muito bonito nele, entre outras coisas, é que ele consegue exercer um lugar de autoridade, de autoria, sem nunca ser autoritário. Ele é sempre anárquico também, né? E acho que eu costumo brincar dizendo que ele me deu a escrita quando eu tive um problema que eu não conseguia escrever uma redação para a escola, e ele disse para mim: escreve sobre não conseguir escrever, sabe, ali. E ao mesmo tempo crítico, mas não destrutivo. Assim, ele me mostrou muitas vezes. Eu lembro dele me dizendo assim coisas do tipo: poesia não é filosofia, é poesia como substantivo, sabe? Não, evita o adjetivo, coisas assim. E te angustia escrever? Não, prazer. Tenho júbilo, gozo, adoro, amo. Assim, eu posso sentir a angústia como um sinal de que eu preciso escrever. Isso acontece muitas vezes. Eu começo tô assim, eu preciso escrever. Mas a escrita é liberação para mim. A escrita é tesão, assim, eu sinto, eu gosto mesmo, assim, mas a angústia não. E qual que você acha que é a matéria, assim, da sua... A matéria? Acho que tem um lugar da memória, acho que muito um lugar da sensação, sabe? Mas a primeira palavra que me veio na cabeça quando você perguntou isso, Mari, foi acesso, no sentido de acessar alguma coisa, sabe? Eu acho que aquela coisa que o Drummond fala de penetra né, friamente, é isso? No reino das palavras, né? Essa coisa, trouxeste a chave, sabe? Eu acho que eu vejo muito o verso como vejo e sinto muito o verso como uma forma energética, digamos assim, que acessa certos conteúdos, certas sensações, certas sensibilidades, assim, né? E nesse sentido, eu vejo a poesia meio como uma espécie de código. O pai do meu pai, ele foi uma espécie de pai de santo. E desde muito pequena eu escuto: você veio fazer a mesma coisa que seu avô, você veio fazer assim, gente sensível, oráculos e tal. E eu achava que isso ia ser do mesmo jeito, entende? Então eu morria de medo de entrar num terreiro, de conversar com oráculos de búzios. E hoje em dia, assim, eu costumo até brincar dizendo que a astrologia é conexão de escada e os búzios são Wi-Fi, sabe? Assim, tipo, é outro nível mesmo, assim, de interpretação, né? Eu comecei a estudar astrologia, eu tinha 13 anos. Fui estudando astrologia como uma vontade de conhecimento, acho que uma vontade de conhecimento do outro, sobretudo, de entendimento. Porque no primeiro ponto era um pouco isso, assim, tentar entender por que as pessoas são como são, né? O que elas podem, o que elas não podem, né? E ao mesmo tempo uma busca de entendimento de mim mesma. Na época da faculdade foi o momento em que eu comecei a ler mapas de amigos por brincadeira, assim, sabia muito pouco, mas eu diria que toda pessoa que trabalha ou que estuda astrologia, ela precisa passar por essa etapa de que ela começa a interpretar, porque senão não funciona, né?
E aí eu fiz um retiro de plantas, é um tipo de retiro chamado dieta, né? Uma tecnologia, digamos assim, ligada a conhecimentos indígenas dos Shipibo, né? E dos Quechua, né? do Peru. E aí quando eu saí do retiro eu falei para uma grande amiga minha, Maria Asher, que é uma super poeta portuguesa, aliás. E aí eu falei para Maria: o seu mapa vai ser o último que eu vou ler por amizade. Depois disso vou começar a cobrar. E não foi uma coisa que eu pensei muito, foi uma coisa que eu simplesmente fiz, assim. E ao mesmo tempo eu comecei a primeiro ler mapas meio na surdina, não divulguei. Eu demorei 1 ano e meio, um ano para divulgar desde que eu estava fazendo. E a coisa dos mapas foi o contrário, ela se proliferou sozinha, assim, ela assim, sabe? E é uma dedicação intensa? Enorme. Porque eu percebo, assim, que você tem um cuidado com os seus horários, com a coisa de se alimentar, de descansar, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Eu tenho que estar para conseguir ter a dedicação que eu acho necessária a cada pessoa, eu tenho que estar muito bem, muito saudável, sabe? Para conseguir me dedicar e ao mesmo tempo sair dessa imersão com uma boa energia. Que daí me parece que também você deve encarar um pouco a escrita também, com algum ritual ou cuidado, preparação. Não. Assim, eu digo que se eu produzo um ritual da escrita, eu consigo acessar a escrita. Se eu, por exemplo, digamos assim, se eu limpo a minha mesa, abro o meu computador e penso, vou corrigir, vou escrever meu livro de poemas, funciona, né? Uma ritualização. Mas o mais comum hoje em dia é eu perder os poemas, eles virem em horários em que eu não consigo anotar, né? Eu confio em alguma coisa nisso de uma transformação e em algum momento o poema me visita assim, com uma intensidade que eu tenho que parar e gosto, mais do que tenho. Eu gosto de parar e escrevê-lo, né? Muito. Assim, esse momento ele é muito precioso e especial, né? Mas não vem com hábitos, você não tem isso? Não vem com hábitos, embora, por exemplo, se eu estiver muito cansada, é mais fácil escrever. Porque... né? Acho que tem um superego que abaixa, né? Você acha que no Brasil a gente tem pouco desses eventos? Eu acho que tem acontecido bastante, né? A sensação que eu tenho tendo morado em Portugal, né? Em Portugal eles têm uma tradição mesmo de, no lançamento do livro, ou ter a leitura ou ter uma apresentação do livro. Tem sempre uma fala oral. E acho que atualmente em São Paulo tem, né, o Vozes Versos, né? Que começou tudo na Galeria Metrópole, atualmente na Tapera. Eu acho que eles já estão na 12ª ou 14ª edição. E é sempre aos sábados, um por mês, eles convidam poetas para lerem o próprio trabalho, assim. Lá no Zapoeta tinha alguém tocando com você. No Zapoeta é outra, né? O Zapoeta é a ideia de como juntar música e poesia sem virar canção. Né? Esse é o desafio que eles colocam. E aí também tem, obviamente, o trabalho do Reuben, né? O Reuben da Rocha, assim, para mim, que tá na Flip, né? Ele vai fazer uma performance lá. O Reuben mesmo organiza, junto com a Gianni Calegari, o Macrofonia, que é também um evento que eu acho que acontece mensalmente também, em que essa questão da poesia enquanto performance, ela tá ali, né? Mais colocada, né? Eu sinto que eu tenho uma relação meio antropofágica com o que eu leio, sabe? Assim, que se eu gosto do que eu tô lendo, eu como aquilo mesmo, eu assimilo numa forma de conseguir sintetizar alguma coisa daquilo. Muito numa coisa, por exemplo, de reler muitas vezes um poema que eu acho foda para entender o que é o procedimento, mas não é um entendimento mental, é um entendimento físico mesmo, assim. Por exemplo, sei lá, Herberto Helder, por que essa longitude do verso, né? O que isso causa na respiração? Que pontuação é essa, né? Ou mesmo na Hilda, né? Como que essa mulher conseguia essa forma cristalina no poema e, ao mesmo tempo, acesso, né? Acesso a, né? Tudo. Né? A Hilda literalmente fez
tudo e mais um pouco, né? O que ela podia com o texto, né? E aí tô falando da poesia, mas também no teatro, também na prosa, uma escritora, assim, né? E aí a sensação que eu tenho é que eu vou, digamos assim, aumentando quem e quais são as minhas referências, assim, né? E isso pensando tanto em escritores vivos como em escritores mortos, assim, né? Eu acho que tem essa... Mas é diferente, né? A assimilação de um vivo e a assimilação de um morto, ela é bem diferente. Mas você transita bem? Você lê bastante contemporâneos? Eu leio muito, acho que para pensar assim, em duas mulheres, eu leio muito a Angélica Freitas, eu leio muito a Ana Martins Marques, são duas, mas leio mais gente, né? Mas assim, quase como se delas qualquer coisinha que eu vejo eu vou atrás, sim, porque eu acho que elas realmente, e são poéticas muito diferentes, né? Mas eu acho que elas realmente são absolutamente fantásticas, assim, no que fazem, né? E acho... A Bruna Beber também juntaria aí a Bruna, o Reuben, também alguém de quem eu leio tudo que ele faz, né? Em dezembro de 2011, a editora começou. A primeira pessoa que falou sobre a Chão da Feira num veículo de comunicação foi Josélia Aguiar, né? Claro. A Josélia sempre, né, super antenada, conectada, disponível também, né? E isso, eu acho que quando a Josélia falou sobre a Chão foi em 2012, no Valor, assim, um negócio bem... E ela que encontrou a gente, não foi uma coisa que a gente tenha procurado, assim, sabe? Foi ela que encontrou a gente. E aí o que eu acho que é muito interessante, tanto de que eu sei que ir para Flip vai trazer já está trazendo, né, muita coisa, muitos leitores, muita abertura para o meu trabalho, né, muitos ouvidos. Você quer, né? Eu quero, leitores sim, leitores faz sentido, o escritor quer ser lido, né? A Hilda, né, pegou muito nesse ponto, né? Mas o que eu acho que está acontecendo de muito interessante, e isso se deve sem dúvida ao trabalho da Josélia, que é como a Flip é um lugar de legitimação, né? Quando a Josélia ela traz uma figura como eu, que sou uma figura do mercado paralelo, né? Ela traz, digamos, o holofote do grande acontecimento para algo que estava acontecendo no paralelo. Sim. Entende? E aí, por exemplo, para a Chão da Feira, isso já alterou tudo. A gente recebeu e-mails de livrarias enormes da cidade de São Paulo, né? Livrarias do mainstream do mercado, com as quais a gente tinha tentado contato há 3, 4 anos atrás e a gente não assinou os contratos porque eles eram absolutamente inviáveis para a gente. Com eles agora dizendo assim, quais são as suas condições de trabalho. Olha. Entende? Eu acho que é um trabalho politicamente muito fundamental. Sabe, assim, acho que e eu me sinto feliz de fazer parte disso. E eu tenho em projeto, tipo assim, de vida, escrever um romance. É uma coisa que eu quero, nem sei quando, espero viver o suficiente para isso. Mas você já tem uma palavra desse romance? Já abriu o arquivo? Já tive alguns e sempre desmontei. Não, nesse momento não, eu não tenho ideia do que será isso. E às vezes, óbvio, né, a angústia do escritor, né, a angústia do escritor. Eu queria, às vezes, fechar tudo e escrever full time, acontece isso, né, claro. Embora o trabalho como astróloga, ele seja tão recompensador e prazeroso quanto escrever, né? Mas é isso, assim, eu tenho isso como uma demanda no meu horizonte, uma coisa, aquela ideia ideal da velhice, né? Assim, né? Tem chão demais.